Olá a todos, eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira. Neste vídeo estaremos tratando da Lei de Deus no Novo Testamento, no livro de Atos e nas Epístolas. A Lei de Deus permeia toda a Escritura, sendo essencial para compreender a relação entre Deus e seu povo. No Novo Testamento, em especial nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas, encontramos o desenvolvimento e a aplicação da lei sob a luz da obra redentora de Cristo. Essas passagens revelam como os primeiros cristãos entenderam e viveram a lei de Deus em um contexto de transição entre a antiga e a nova aliança. Neste vídeo, exploraremos como a lei de Deus é apresentada nesses escritos, abordando temas como a continuidade e a mudança no uso da lei, sua aplicação prática na vida dos crentes e sua relevância na proclamação do Evangelho. Vamos também analisar como o Novo Testamento reafirma a autoridade da lei como guia para a santidade e para a organização da comunidade cristã, destacando seu papel indispensável na vida do povo de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos oferece uma visão rica sobre a aplicação da lei de Deus na igreja primitiva, destacando como os apóstolos mantiveram a lei como padrão de justiça e santidade, enquanto rejeitavam as leis cerimoniais cumpridas em Cristo. Essa distinção é fundamental para compreender o papel contínuo da lei moral e civil de Deus na vida cristã. No Concílio de Jerusalém, Atos 15, os apóstolos abordaram questões relacionadas à integração dos gentios na comunidade da aliança. A decisão de não impor sobre os gentios o jugo das leis cerimoniais, como a circuncisão, reafirmou que estas eram sombras que apontavam para Cristo e que se cumpriram nele. Contudo, a lei moral e civil permaneceu inalterada, como expressão do caráter de Deus e norma para o governo humano e a sociedade. Paulo, em suas viagens missionárias, frequentemente pregava nas sinagogas, mostrando que a lei e os profetas apontavam para Cristo como o Messias. Ele não rejeitou a aplicação da lei civil, mas ensinou que ela continua sendo a base para a justiça e a ordem social, agora interpretada à luz da revelação de Cristo. Além disso, Atos demonstra a aplicação prática da lei na vida comunitária dos primeiros cristãos. A ajuda mútua e o cuidado com os necessitados refletem os princípios de equidade e justiça estabelecidos na lei civil de Israel. Esses exemplos mostram que a lei não é um peso, mas uma bênção para a vida em comunidade. O livro de Atos, portanto, confirma a validade e a aplicação contínua da lei moral e civil de Deus, ao mesmo tempo que celebra o cumprimento das leis cerimoniais em Cristo. Ele chama os cristãos a viverem em obediência à lei como padrão de santidade e justiça, tanto individualmente quanto em suas comunidades e sociedades. Essa mensagem é essencial para a proclamação do reino de Deus e para a transformação do mundo sob o governo de Cristo. Em Atos, especialmente nos discursos de Pedro, Estevão e Paulo, há uma constante defesa da lei de Deus como a base para o julgamento justo e a retidão. Estevão, por exemplo, em seu discurso antes do martírio, Atos 7, expõe a história de Israel para destacar a infidelidade do povo, mas também a continuidade da lei como um reflexo do caráter divino. Ele não rejeita a lei, mas aponta para Cristo como o cumprimento perfeito de suas exigências.
Paulo, por sua vez, demonstra em Atos 24, 14 a 16, que segue a lei e os profetas, reafirmando a validade da lei como padrão de fé e prática, ao mesmo tempo em que apresenta Jesus como o Messias que cumpre suas promessas. Em suas defesas perante as autoridades romanas e judaicas, ele utiliza os princípios de justiça e equidade da lei civil para se defender e estabelecer sua inocência. A prática dos primeiros cristãos em Atos demonstra a aplicação de princípios da lei civil, especialmente no que diz respeito à propriedade, à justiça social e à proteção do próximo. Em Atos 4, 32 a 37, vemos um exemplo de comunhão em que os bens eram compartilhados de acordo com as necessidades, um reflexo dos princípios de justiça social da lei civil. Isso não era uma abolição da propriedade privada ou um socialismo eclesiástico, não, mas uma aplicação voluntária de amor e responsabilidade, conforme os mandamentos da lei. O caso de Ananias e Safira, Atos 5, 1 a 11, destaca a seriedade de tratar a verdade e a justiça com base na lei. A punição divina sobre eles por mentir ao Espírito Santo demonstra que os padrões da lei não são apenas externos, mas também internos, refletindo a santidade de Deus. Em vários momentos, os apóstolos enfrentam autoridades civis, como em Atos 4 e 5, onde Pedro e João declaram que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Essa postura ilustra a supremacia da lei de Deus sobre as leis humanas por estas entrarem em conflito com os mandamentos divinos. O apelo de Paulo a César, Atos 25, 10 a 12, demonstra que ele reconhecia a validade da autoridade civil instituída por Deus, mas usava as leis civis romanas para proteger seus direitos e promover a justiça. Isso mostra que os cristãos devem usar as estruturas legais disponíveis para defender a justiça e promover os princípios da lei de Deus na sociedade. A narrativa de Atos aponta para a expansão do reino de Deus através da obediência à lei moral e civil. Essa expansão não ocorre por meios cerimoniais, mas pela proclamação do Evangelho e pela transformação da sociedade com base nos mandamentos de Deus. Os apóstolos demonstram que a lei não é apenas um padrão pessoal de santidade, mas um alicerce para o governo justo e a vida comunitária. O livro de Atos, portanto, é um testemunho da relevância contínua da lei de Deus para a igreja e para o mundo, chamando os cristãos a viverem em obediência fiel e a aplicarem a lei de Deus em todas as esferas da vida. Isso inclui o testemunho diante das autoridades civis, a prática de justiça nas relações comunitárias e a proclamação do reino de Deus como o cumprimento das promessas da lei. A continuidade continuando a analisar o livro de Atos, vemos como os apóstolos e a igreja primitiva viveram a aplicação prática da lei de Deus, reafirmando sua validade e mostrando sua relevância no contexto do Novo Testamento. O livro de Atos demonstra como os princípios da lei civil foram fundamentais para a organização e o cuidado das comunidades cristãs. A partilha voluntária dos bens, mencionada em Atos 2, 44 a 45 e 4, 32 a 37, reflete o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, Levítico 19 e 18, e a justiça social promovida pela lei de Deus. A prática de socorrer os necessitados era uma aplicação direta das provisões da lei mosaica, como o cuidado com os pobres e os estrangeiros. Deuteronômio 15, 7 a 11. O episódio envolvendo a escolha dos diáconos em Atos 6, 1 a 6,
também ilustra a aplicação da justiça e da ordem estabelecida pela lei de Deus. Os apóstolos resolveram a queixa sobre a distribuição de alimentos entre as viúvas helenistas e hebreias, ao estabelecer uma liderança local que cuidasse das questões práticas, aplicando os princípios de equidade e administração. Outro aspecto relevante é a oposição enfrentada pelos apóstolos por parte das autoridades judaicas, que insistiam na manutenção de leis cerimoniais como requisito para a salvação. Atos 15 registra o Concílio de Jerusalém, que abordou essa questão diretamente. Os líderes da igreja primitiva rejeitaram a imposição de leis cerimoniais sobre os gentios convertidos, enquanto reafirmaram a importância dos princípios morais e civis da lei. O confronto entre os apóstolos e as autoridades civis romanas também revela a postura cristã em relação à justiça. Quando os apóstolos foram perseguidos e presos, como em Atos 4 e 5, eles declararam com ousadia sua obediência a Deus acima das leis instituídas por homens, que contrariam os mandamentos divinos. Essa postura evidencia a prioridade da lei de Deus como padrão supremo para a vida cristã e a sociedade. A pregação do Evangelho em Atos está intimamente ligada à proclamação da lei de Deus. Pedro, no dia de Pentecostes, Atos 2, e Paulo, em suas viagens missionárias, Atos 13 a 28, constantemente usaram a lei e os profetas para explicar o Evangelho e chamar as pessoas ao arrependimento. Eles demonstraram que a salvação em Cristo não anula a lei, mas a cumpre e a confirma como padrão eterno de justiça. O evangelismo não era apenas sobre conversões individuais, mas sobre a transformação de sociedades inteiras. Os apóstolos não apenas chamaram os indivíduos ao arrependimento, mas também proclamaram a soberania de Cristo sobre todas as esferas da vida, incluindo as estruturas políticas e sociais. O livro de Atos oferece um modelo prático de como a lei de Deus deve ser vivida e aplicada no contexto da nova aliança. Ele demonstra que a lei é o fundamento para a justiça, a organização comunitária e a proclamação do reino de Deus. A igreja primitiva entendeu que a obediência à lei não era uma questão de legalismo, mas de fidelidade ao caráter e aos propósitos de Deus. Essa visão continua a desafiar os cristãos contemporâneos a aplicar os princípios da lei de Deus em todas as áreas da vida, promovendo a justiça, a verdade e a transformação cultural à luz do Evangelho de Cristo. A abordagem da lei de Deus nas epístolas do Novo Testamento é um ponto central para compreender a continuidade e a aplicação dos mandamentos divinos na vida dos cristãos. As epístolas oferecem uma explicação teológica mais profunda da lei e de sua relevância no contexto da nova aliança, reafirmando seu papel normativo para a ética e a santidade. As epístolas destacam que a lei de Deus continua sendo o padrão para a vida cristã. Em Romanos 7,12, Paulo declara: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo e bom. Essa afirmação refuta qualquer ideia de que a lei tenha sido abolida no sentido de perder sua validade moral e civil. Em vez disso, a lei aponta para a santidade de Deus e revela a necessidade de conformidade com seus preceitos. Em 1 Timóteo 1, 8 a 11, Paulo reafirma que sabemos que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo.
Ele apresenta a lei como necessária para confrontar os pecadores e promover a justiça, deixando claro que seu propósito permanece ativo. As epístolas explicam a relação entre a lei e a graça. Em Romanos 6, 14 a 15, Paulo ensina que os cristãos não estão debaixo da lei, e sim da graça. Isso, porém, não significa que os mandamentos de Deus foram anulados, mas que a lei não é um meio de justificação, e sim a graça de Cristo. A obediência à lei agora é o fruto da regeneração, como resultado da nova natureza recebida em Cristo. Gálatas 3, 24 também apresenta a lei como aio para nos conduzir a Cristo, destacando que ela revela o pecado e aponta para a necessidade de redenção. Após a fé em Cristo, o crente não está mais debaixo do aio, mas é guiado pelo Espírito Santo, que escreve a lei no coração. Hebreus 8:10, Jeremias 31:33. As epístolas reiteram que a nova aliança não abole a lei, mas a estabelece em um novo nível de obediência espiritual. Em Romanos 8, 3 a 4, Paulo afirma que o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa realidade confirma que a lei moral e civil permanece relevante, mas é cumprida no poder do Espírito Santo, capacitando o cristão a viver em conformidade com os mandamentos divinos. As epístolas não apenas reafirmam a lei como norma para a vida individual, mas também como base para a ética comunitária e a justiça no âmbito social. Por exemplo, em Efésios 4 a 6 e Colossenses 3, Paulo afirma que os princípios da lei Paulo aplica os princípios da lei às relações familiares, ao trabalho e à comunidade cristã. Essas instruções mostram que a lei de Deus é a estrutura que regula todos os aspectos da vida. Além disso, Romanos 13, 1 a 7, apresenta a lei como fundamento para o governo civil. Paulo reconhece que a autoridade governamental é instituída por Deus e deve agir como ministro de Deus para o teu bem, aplicando a justiça conforme os princípios divinos. A lei de Deus, nas epístolas, não é apresentada como algo ultrapassado ou irrelevante, mas como um padrão eterno de justiça, santidade e ordem. Sua aplicação é fundamentada na obra redentora de Cristo e é fortalecida pelo poder do Espírito Santo. As epístolas convidam os cristãos a viverem à luz da lei de Deus, como testemunhas do reino de Cristo em todas as esferas da vida, promovendo a justiça, a verdade e a transformação cultural. A lei de Deus, aplicada de maneira abrangente, impacta profundamente todas as esferas da vida humana, funcionando como a base para uma ética que promove a santidade, a justiça e a ordem em cada aspecto da existência. A lei de Deus guia o indivíduo no caminho da santidade, definindo padrões de comportamento que refletem o caráter de Deus. Passagens como Salmos 1 e 119 mostram que meditar na lei é fonte de sabedoria e prosperidade espiritual. A lei serve como espelho para revelar o pecado, Romanos 3:20, mas também como um guia para a vida piedosa. A obediência aos mandamentos resulta em bênçãos, Deuteronômio 28, 1 a 14, e a negligência traz consequências negativas ou maldições, Deuteronômio 28, 15 a 68. A lei de Deus estabelece a estrutura para a vida familiar,
O quinto mandamento, por exemplo, ordena a honra aos pais, garantindo a estabilidade intergeracional. Êxodo 20:12. As diretrizes bíblicas para o casamento e a criação de filhos, como em Efésios 5:22-33 e 6:1-4, estão fundamentadas nos princípios da lei. Essas normas promovem um ambiente de amor, respeito e responsabilidade mútua, que reflete a relação de Cristo com a Igreja. A lei de Deus também rege a vida eclesiástica. Ela define os critérios para a liderança. 1 Timóteo 3, Tito 1. Regula o culto. 1 Coríntios 14, 26-40. E orienta a disciplina eclesiástica. Mateus 18, 15-20. Além disso, os princípios da lei são aplicados na prática do amor ao próximo, no cuidado com os necessitados e na proclamação do Evangelho, cumprindo o mandato da grande comissão. A lei de Deus é o fundamento para a justiça no âmbito social. Leis como as que regulam a honestidade nos negócios, Levítico 19, 35-36, e a proteção aos vulneráveis, Deuteronômio 24, 17-22, demonstram a definição da vontade de Deus quanto a uma sociedade justa e compassiva. Quando aplicados, esses princípios promovem a paz e a harmonia, reduzindo conflitos. A economia, sob os princípios da lei de Deus, é fundamentada na ética do trabalho, na honestidade e no respeito pela propriedade privada. A lei bíblica estabelece diretrizes claras para transações justas e relações econômicas saudáveis. O sistema do jubileu, Levítico 25, não tinha o propósito de igualar a riqueza entre os indivíduos, mas sim de preservar a estabilidade das famílias e evitar que dívidas perpetuassem a opressão econômica. Ele era uma proteção contra o colapso social, permitindo que a terra e os meios de produção fossem restaurados às famílias originais, enquanto mantinha o direito de propriedade. A proibição da usura, Êxodo 22, 25, Deuteronômio 23, 19-20, reflete uma preocupação ética com a proteção dos vulneráveis contra a exploração financeira. Esse princípio promove um sistema econômico onde a riqueza é acumulada legitimamente, por meio do trabalho diligente e da providência divina, em vez de práticas injustas. Gary North, em A Aliança do Domínio, Gênesis, argumenta que a economia bíblica incentiva a responsabilidade individual e a criatividade no uso dos recursos, ao mesmo tempo em que limita os abusos e a exploração. A lei de Deus, portanto, não condena a concentração de riquezas obtidas de forma legítima, mas estabelece limites para práticas econômicas que possam gerar injustiça ou desequilíbrio ético. Isso proporciona um modelo de economia que honra a Deus e protege tanto os indivíduos quanto a sociedade. Gary North, em sua obra A Estratégia do Sinai, argumenta que os princípios econômicos da lei mosaica oferecem soluções práticas para problemas modernos, como o endividamento excessivo e a exploração financeira. Ele ressalta que a aplicação da ética bíblica no campo econômico leva à prosperidade sustentável. O governo civil deve ser regido pelos princípios da lei de Deus, funcionando como um ministro de Deus para recompensar os justos e punir os ímpios. Romanos 13, 1-4. A lei civil de Israel oferece um modelo para legislações justas, protegendo a vida, a propriedade e a liberdade. A punição proporcional aos crimes, como o princípio do olho por olho, Êxodo 21,
23 a 25, estabelece um sistema de justiça equilibrado. Os teonomistas, como Rusas John Rushdoony, em As Institutas da Lei Bíblica, defendem que a lei civil de Deus é a única base legítima para o governo, rejeitando sistemas humanos de legislação que não se conformam aos padrões divinos. A implementação desses princípios resultaria em um Estado cristão, em um Estado que verdadeiramente promove a justiça e a ordem. A aplicação abrangente da lei de Deus em todas as esferas da vida transforma a sociedade em uma manifestação do reino de Deus. Quando a lei é reconhecida como normativa, ela conduz à renovação da cultura, da política e da economia, trazendo a glória a Deus e bênçãos à humanidade. A recuperação desse entendimento, especialmente dentro das igrejas reformadas, é essencial para que a fé cristã continue a impactar o mundo de maneira significativa. Bom, vamos ficando por aqui. Eu agradeço pela sua atenção, por ter assistido o vídeo até aqui. Bom, eu peço que deixe a curtida, comente no vídeo e compartilhe com outras pessoas, para que um conteúdo tão importante como esse atinja e impacte outras pessoas. Bom, vamos então ficando por aqui. E um forte abraço e até o nosso próximo encontro.